Pois, muito bem. Vamos falar dos livros lidos em outubro. Eu vou começar por outubro porque foi um mês que eu li bastante, então pelo menos a gente já começa positivo. Vou começar pelo Outono da Idade Média, que é um livrinho, como vocês podem ver, é uma paulada, isso aqui mata alguém se cair na cabeça. Mas eu e o Caio estamos lendo esse livro, se eu não me engano, desde julho. A gente foi lendo em partes para uma série especial no nosso podcast, que a gente pega um livrão desses, né, um livro que tem um assunto denso, que tem um tema que a gente quer, né, destrinchar mesmo, e aí a gente divide um livro em capítulos, ou 3, 4 partes, e faz 3, 4 episódios realmente assim, pesquisando, analisando, discutindo o livro. Então a gente fez isso do Outono da Idade Média. É um livro que saiu, essa minha edição é da Kozak, a Companhia das Letras reeditou, só que não colocou as imagens, né? Então o livro, o texto tá igual, tá completo, mas não tem as imagens. E eu acho que realmente é em detrimento da leitura não ter. Olha que coisa belíssima, não ter as imagens, porque as imagens fazem parte, né, total do que o Huizinga queria dizer sobre a Idade Média. Acho que você pode pesquisar na internet, acho que foi assim que o Caio foi fazendo, né? Quando ele citava um quadro, o Caio pesquisava. Mas assim, é um livro fantástico, eu acho que tem altos e baixos, no sentido de tem trechos que enrolam um pouco e são até um pouco cansativos de ler, mas tem trechos que são obra-primas por si só, assim, sabe? Então o Huizinga vai falar sobre como a Idade Média, que a gente conhece como a idade, né, o medieval no sentido de tudo ruim, só violência, né, só basicamente violência, monarquias caindo, só coisas ruins, na verdade teve muitos momentos positivos, então teve muita arte, teve muita poesia, teve muita literatura, a gente também falou isso na série, né, que teve a ver com o surgimento da imprensa, então a literatura também teve seu labum no começo, teve muita música, então o Rizinga quer mostrar que a cultura da Idade Medieval, ela foi muito forte, e ela pautou muito do que veio depois, né, que foi o Renascimento. Então eu acho que vale a pena. Assim, uma leitura não é uma leitura simples. Eu não acho que é um tipo de livro para você ler do começo ao fim numa tacada só. Não que você vai ler isso aqui num dia, mas ler só ele, por exemplo, é um livro que precisa de respiro, sabe? É um livro que você precisa lendo e dando um tempo, degustando e tudo mais. Mas fora isso, eu acho que o que ele propõe aqui é absolutamente fenomenal. Analisar os tempos, né, as eras que a gente conhece pela cultura, às vezes é completamente diferente de analisar as eras, por exemplo, só pelos jornais e notícias. Imagina, o que ia ser do mundo se a gente só lesse o UOL, sabe? A gente ia perder muito da cultura, né? Enfim, é isso. Baita livro. De novo, recomendo essa edição se você puder encontrar ou pagar, porque tá caríssima, mas a edição da Companhia dá conta. Só tenha certeza que você consiga ver as imagens, porque eu acho que agrega bastante. Bom, esse foi um. Os outros estão fora de ordem, porque eu também nunca lembro o que eu leio quando, então, enfim. Aí eu li A Polícia da Memória, da Yoko Gawa. Esse é um livro muito, muito estranho, na verdade. Eu acho que a Di Teixeira no Instagram, quando eu falei que eu estava lendo, ela comentou que era um livro melancólico. E eu acho que é uma descrição muito boa desse livro. Basicamente, a gente está numa ilha, no Japão, onde as coisas simplesmente desaparecem. Elas desaparecem da memória, elas desaparecem do dia a dia, né? E aí, a nossa narradora, ela vai contando como é você acordar e, de repente, você tem a sensação de que alguma coisa sumiu e aí você vai descobrir o que é. Então, por exemplo, se você acordar um dia e você descobrir que o que sumiu são os garfos, você tem que pegar todos os garfos da sua casa e aí você vai destruí-los, porque a ordem é nada que sumiu pode continuar existindo nas casas, isso é considerado subversivo. Então, e é uma coisa muito doida o efeito que isso tem. Quando isso some fisicamente, as pessoas começam a esquecer como aquilo funcionava e para que aquilo existia. Então é um sentimento muito maluco que a gente tem, né, com as coisas, de pegar as coisas, com as coisas físicas, vamos dizer assim. Então é quase um estudo, né, de como funciona a memória e a fisicalidade das coisas.
E aí ela conhece o editor, ela é escritora, ela é uma romancista, a narradora também. E aí o editor dela, ele tem um problema muito sério, que ele não esquece nada. Então ele é considerado altamente subversivo pela polícia da memória. Então ela esconde ele dentro de casa para poder ajudá-lo, porque ele vai ser procurado e caçado e preso. E ninguém sabe o que acontece com as pessoas, porque as pessoas também são esquecidas. Então não existe, por exemplo, a mãe dela foi, logo no começo do livro, ela conta que a mãe dela foi retirada de casa, né, pela polícia da memória, e ela nunca mais viu. Mas em nenhum momento ela diz que a mãe morreu. Acontece que a mãe simplesmente sumiu da memória. Então é uma análise muito bonita, assim. Em alguns momentos ele fica um pouquinho mais enrolado, eu vou dizer assim, mas eu acho que, no geral, o resultado é uma leitura, assim, você se sente estranho o tempo inteiro, no bom sentido, se eu posso dizer isso. Aí eu li Unicórnia Preta, da Audre Lorde. Eu tenho comentado, né, no Instagram que eu quero ler mais poesia, eu tô fazendo um teste, né, se eu não me engano é a proposta do Bradbury, que é ler um poema por dia, mas esse livro aqui foi tão bom, que eu não consegui ler um por dia. Eu me pegava lendo vários e vários e vários, assim. A Lorde tem uma poesia muito forte, muito forte. Ela usa coisas do dia a dia, ela usa história, ela usa tudo para contar o que ela quer contar no formato da poesia dela. E eu acho que ela faz isso com uma potência muito grande. Você sente a raiva, você sente o amor, você sente a dor com uma potência muito forte. Então eu acho que a tradução da Stephanie Borges também é primorosa. Essa edição da Relicário é bilíngue, é também belíssima, então você pode ler nas duas línguas, se você lê inglês. E é assim que a gente sabe também, né, que a tradução da Stephanie Borges ficou incrível. Então, se você quer ler poesia, eu recomendo muito a Audre Lorde. Aí eu entrei num projetinho com a Evelyn, do Lidos da Evelyn, no Instagram. Que foi o seguinte, eu reclamo faz muito tempo que eu tentei ler O Senhor dos Anéis quando eu era jovem, faz muito tempo realmente, e eu não consegui, né? As descrições, as músicas, aquela musicada no meio, me deixou louca. Eu não consegui ler, eu achei chato, achei exaustivo. E aí eu tinha na minha cabeça que Tolkien não era pra mim, entendeu? Não ia ler, não ia dar em nada. E aí a Evelyn, que lê muito dele, já leu, acho que ela leu o Silmarillion umas 6 vezes, pelo que ela falou. Eu falei, cara, eu quero tentar de novo. Eu tenho essa edição aqui linda da HarperCollins, capa dura, né? Uma coisa assim, lindíssima. Eu tenho essa edição. Eu quero tentar de novo. Eu vou usar. Eu vou ser ousada. E eu vou me jogar de novo no Silmarillion. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. E aí ela leu comigo. A gente leu junto. Porque aí, quando eu tinha dúvida, quando eu queria compartilhar as coisas, eu acho que ajuda muito quando você tem alguém que não só conhece a obra já, né, e já leu mais coisas dele, mas que tá afim de né, ler junto com você e se atracar junto com você com a obra. Então eu li, e aí a minha surpresa foi, eu li e eu amei. Eu basicamente agora sou uma nerd completa, finalmente, uma nerd completa lendo Tolkien. Eu amei demais. A gente vai continuar lendo as obras dele. Eu acho que o próximo na ordem é o Beren e Lúthien, se eu não me engano, mas eu vou confirmar. Mas de qualquer maneira, tô lendo e eu tenho compartilhado muito lá no Instagram do Poderoso, né, que é onde eu costumo postar minhas coisas mais individuais, não junto com o Caio. E é isso, tô me jogando nas obras de Tolkien. Agora eu tenho fé que quando eu pegar Senhor dos Anéis, finalmente, eu vou conseguir terminar. Então, tô animada. Aí, eu precisava de um livro mais leve, um dia desses, e eu peguei esse aqui, que é Uma Vida Entre Livros, do Minglin. O Minglin, para quem não sabe, foi um dos maiores colecionadores brasileiros de livro. A biblioteca pessoal dele chegou a ter, se eu não me engano, 30 mil volumes. O tema principal da biblioteca dele eram livros sobre o Brasil, independentes de onde ou quem escreveu. Então ele tinha muita literatura brasileira, óbvio. Aqui, aí a gente tem algumas imagens de algumas edições raras que ele tinha. E aí ele conta aqui nesse livro sobre como era caçar esses livros raros, como ele começou a buscar esses livros, o relacionamento que ele foi gerando com
com editores, com livreiros. Ele tinha uma relação muito próxima com livreiros em vários países, inclusive, revistas do Brasil. E aí e aqui tem essa edição aqui, ela é pesadíssima, porque tem algumas coisas, tipo isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu abri uma vez e eu fiquei com medo de rasgar o livro inteiro, que é bem minha cara fazer isso. Ó, tem umas edições muito doidas, umas coisas meio doidas, assim, e tal. Então ele tem isso no livro inteiro, ele tem essas réplicas, vou chamar assim. Então é um livro muito bonito, é um livro para quem gosta de livro mesmo, sabe? E as imagens, aqui tem outro, ó. Não vou abrir porque eu já dobrei o outro errado. Mas muito gostoso de ler, se lê um dia. É um livro para amantes de livro, basicamente. Que era, né, a grande coisa do Mindlin. Então gostei bastante. E recomendo. Eu não sei se ainda está disponível. Eu não tenho visto esse livro em lugar nenhum. Saiu pela EDUSP e pela companhia. Bom, próximo foi Rim por Rim, do Júlio Ludemir, o jornalista Júlio Ludemir. Eu peguei essa indicação da Jéssica Albino no Twitter, quando eu estava falando de alguma outra coisa relacionada a tráfico de órgãos. Ela recomendou esse livro, fui atrás, achei. Acho que está esgotado, eu peguei de troca no Scooby. Mas é sobre um tráfico de órgãos que se baseava em Recife, na África do Sul e em Israel. Então, as pessoas de Israel que precisavam de órgãos, em Israel, pelo que eu entendi, a religião tem um certo problema com essa coisa de você usar órgãos e tudo mais, né? Alguns religiosos têm isso. Então, o Sistema Nacional de Saúde, ou sei lá o que eles têm, cobria se você quisesse ter fazer, né, o processo de doação e recebimento de órgãos em outro país, né? O governo de Israel cobre. Então, o que aconteceu foi que isso abriu uma brecha para que começasse uma compra e venda de órgãos. Então, o pessoal ia em Recife, falava com as pessoas, principalmente dos bairros pobres. Então, tem uma conversa aqui muito importante sobre classe, né? Que os pobres eram vistos só como corpos com pontos, com órgãos extras para os ricos, né? Isso é uma coisa pesadíssima. E aí convenciam essas pessoas a doar um rim. Só que no Brasil, obviamente, isso é ilegal. Então eles iam para a África do Sul, onde tinha todo um esquema já montado com hospitais e médicos para fazer a operação. Então lá mesmo você tirava o seu rim, recebia o dinheiro, e a pessoa que ia receber o rim também ia para lá. E aí era muito louco, porque quando a pessoa ia receber o rim na África, existiam pacotes da operação. Então você podia comprar, você comprava o rim, obviamente, a operação você tinha que pagar, e aí você também podia comprar no pacote um tour por Durban, que era a cidade onde eles estavam. Uma coisa completamente maluca, insana. O livro é bem escrito, mas eu acho que foi um livro escrito em pedaços, sabe? À medida que ele ia entrevistando as pessoas, ele escrevia um capítulo. E aí o que acontece tem gente que ele tá citando aqui pelos capítulos, só que ele vai apresentar de fato, sei lá, no capítulo 9, uma pessoa que ele já mencionou várias vezes antes. Então, você já sabe quem ela é, você já sabe o que ela faz. Então, tem umas horas que fica um pouco confuso. Eu acho que não teve uma revisão, uma lida do começo ao fim, sabe? Para trazer algumas informações para antes e tudo mais. No geral, eu acho que dá conta de explicar pra gente o que foi isso aqui, esse tráfico. Isso aconteceu em 2002, em Recife, foi desbaratado, foi desmontado pela polícia. Não que ainda não aconteça, mas enfim. No geral, o livro dá conta de contar pra gente o que foi esse momento tenebroso da história. Mas bom, muito bom. Falando em problemas de revisão, né? Uma Estrela Vermelha, do Alexandre Bogdanov. Esse é um livro que a gente vai ler em novembro no podcast. Então, se você tiver a fim de conhecer um pouquinho mais, nos conte. Foi escrito em 1936, é uma das primeiras utopias soviéticas, acho que a gente pode dizer, do mundo. Eu peguei essa edição da Cartola, que eu peguei pelo Catarse. Eu fiz um post sobre essa edição no Instagram, né? Essa edição tem problemas seríssimos. A história é muito boa. Eu vou falar da história primeiro, porque se você tiver interesse, a primeira parte
o livro tem duas partes, né? Tem a Estrela Vermelha e tem o Engenheiro Meni. São Engenheiro Meni é a sequência. A Estrela Vermelha também saiu pela Boitempo. Não tem a sequência ainda, até onde eu sei, mas saiu pela Boitempo. Então, é basicamente um russo que é contatado por um alienígena, basicamente, e ele é levado para Marte, onde ele vai conhecer a estrutura social, ele vai entender como é que eles próprios desenvolveram seu sistema político, que é muito parecido, inclusive, com o russo. E aí ali tem uma análise, tem inclusive críticas sobre algumas coisas. A leitura é muito boa. Eu gostei mais da sequência, porque ele fala muito mais da política. Eu senti que no começo, a primeira parte, né, que fala especificamente da Estrela Vermelha, que é a impressão desse russo de Marte, eu achei um pouco mais superficial, né? Por exemplo, quando você chega num novo... Se você chegar num novo mundo, vamos dizer assim, você vai querer entender a estrutura política daquele mundo, não só a estrutura social. E aí eu acho que isso é mais desenvolvido na segunda parte, e aí eu gostei mais dessa parte. Essa edição também tem poemas e também tem uma curta história aqui do autor. Qual que é o problema principal dessa terrível edição? Não foi revisada, não tem nenhuma revisão. Eu falei, né? Eu fiz um post no Instagram, se você quiser ler mais, mas todas as patinhas são erros de revisão. E tem erros de revisão muito sérios, sabe? Tem erros de digitação que, assim, um file Word, assim, corrigiria sozinho. Então, assim, tem coisas terríveis, assim, causa, escrito como cauda, tem erros de conjugação verbal, falta palavras, faltam letras, né, no meio das palavras, enfim, é uma edição, infelizmente é uma edição péssima, mas tinha tudo para ser a edição perfeita desse livro se a editora tivesse tomado cuidado para revisar. Eles estão vendendo esse livro a R$70 como edição de luxo, pelo que eu vi, mas eu questionaria se foi revisado ou não. Eu realmente investo, porque assim, atrapalha a leitura, o tanto de erro. Então, assim, outros perceberam que nada poderia ser resolvido. Então, assim, tem muito disso, sabe? 2 verbos que acho que deixaram para ver qual seria o ideal e no fim saíram os 2. Isso tem várias vezes. Então, assim, atrapalha a leitura quando você tem esse monte de erro babaca, erro iniciante mesmo, assim, sabe? Então, se você tiver interesse nessa edição, eu contataria a editora para checar se a edição que está sendo vendida a R$70, que não é pouco, foi revisado, porque realmente é uma vergonha você vender isso aqui. É foda, porque eu tenho vergonha quando eu vejo e-mail que eu mandei que sai com erro de digitação, né? E uma editora não tem vergonha de botar isso aqui na praça, sabe? Enfim. Tá dado. Aí os 2 últimos foram mais 2 livros que eu peguei em dias que eu queria espairecer a cabeça. Então, Uma Sombra na Escuridão, do Robert Brindisa, acho que é assim que fala, não sei. É um suspense bom, daqueles que você lê também num dia. Basicamente, uma pessoa se esconde na casa das pessoas e mata essas pessoas de uma maneira muito cruel. Sei lá, muito forte, eu diria. E aí eles chamam de A Sombra, né? Por um tempo é conhecido como A Sombra. E aí tem a ver com... Eu não sei se tem, assim, uma crítica, mas eu vi muito desse povo QAnon aí na internet, falando besteira. Porque tem um cara na internet que ajuda e compra materiais para essa pessoa poder matar os outros. A gente tem uma crítica à violência contra a mulher. Tem bastante coisa que você pode tirar de um livro desse. Mas, no geral, é basicamente um livro policial, né? A detetive Erica Foster é chamada para resolver esse caso. Aí tem os clichês clássicos, não é mesmo? Tem os clichês clássicos. Ela é uma rebelde, ela não segue as regras. Ela é maravilhosa, mas também ela tem problemas. Vocês sabem, né, como é. É isso. E aí li Leitura de Verão, Beach Read, da Emily Henry, que acho que muita gente já falou sobre isso ultimamente. Esse foi o livro com o qual eu sobrevivi ao domingo de eleição, porque eu não queria checar a internet, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ficar no Twitter, no Instagram, porque eu sabia o que ia acontecer, né? Era a guerra. Então eu falei, cara, eu vou pegar um livro, eu vou ler do começo do dia ao fim até o final da apuração.
e esse foi o livro que eu escolhi. É um livro muito fofinho, basicamente 2 autores, tem casas, são na praia, acho que em Michigan, se eu não me engano. Eles têm uma casa do lado do outro, né? A nossa narradora, principalmente, aqui, ela vai pra lá, porque o nome dela é Jennifer, é um puta nome estúpido, mas enfim. É foda, porque toda narradora de romance, assim, tem um nome, tem que ser um nome marcante, né? Mas normalmente é um nome besta. O dela é Janeiro, basicamente. Ela descobriu que o pai morreu, ela tinha uma relação muito boa com o pai faleceu, e ela descobriu que ele tinha um relacionamento além da família. Ele traía a mãe dela, era uma coisa que ela nunca esperava, ela nunca imaginou, e ele tinha uma casa que era onde ele ia ou morava com a amante. E aí ela vai para essa casa, ela é escritora de romances, o famoso chick lit, né, os romances para mulheres, e ela tá dependendo aí, ela precisa vender um livro porque ela tá sem grana, ela tá quebrada e ela tá devendo um livro pra editora. Então ela chega nessa casa para lidar com tudo isso, né, com o pai, com a mãe que também não sabe lidar com a perda do marido e com a questão de que a filha agora sabe da traição, que ela sempre escondeu. E aí, do lado dela, na casa do lado, tem um outro autor, que é o Augustus Everett, o Gus. Eles se conheceram na faculdade, tiveram um negocinho assim, mas não durou muito. O Gus parecia um mulherengo clássico. Ele até brinca que dura mais ou menos, o relacionamento dele dura no máximo 10 dias, um mês, não passa muito disso. Mas ele é, obviamente, muito bonito, muito inteligente, muito maravilhoso. E aí eles meio que desenvolvem uma amizade ali, vão se conhecendo, descobrindo as coisas, e lidando com os problemas e tudo mais. O Gus é um autor de livros sérios, entendeu? O Gus escreve livros para pessoas adultas, não é livrinho de mulher, não é romancinho besta, nem nada disso. Essa foi uma parte do livro que eu mais gostei. Existe uma crítica real aqui ao que é considerado livros de mulher e livros de ficção, né? Porque, na verdade, um romance desse é ficção também, mas não é vendido dessa maneira, principalmente nos Estados Unidos. Então existe uma conversa muito legal entre o que é um romance, o que é uma ficção, o que é um livro sério, o que é um livro não muito sério. E eu gostei muito dessa parte. O romance é tão previsível quanto vocês possam imaginar. A nossa narradora tem momentos chatíssimos, assim, de ataques, de nervosinho, que, nossa, me deu até... Se não fosse a eleição, talvez eu tivesse parado de ler um pouquinho. Mas, fora isso, assim, você vê o propósito. Eu queria um livro para me entreter e tirar minha cabeça das internets, e esse aqui fez exatamente o que eu queria. Eu acho que a autora... Eu vou dar um crédito para ela e talvez vou ler outro livro dela, porque eu gostei muito desse pano de fundo, né? Esse contexto da crítica à literatura. O que é literatura, afinal de contas, não é mesmo? Então, foi esse. Esse foi o último que eu li, e é isso. Todos os livros lidos. Ah, mentira! Não são todos os livros lidos. Eu li, entre aspas, um audiobook, que eu não tenho aqui físico, obviamente. Eu li pelo YouTube. Não foi das melhores experiências, mas foi o I'm Glad My Mom Died. Eu vou pôr aqui na tela a imagem do... Eu não, a Lana, né? Vai fazer esse trabalho maravilhoso. Basicamente, a Jennette McCurdy é uma atriz mirim. Ela trabalhou na Nickelodeon. Eu não cresci com a Nickelodeon, então eu realmente não sabia quem ela era. Não tinha ideia. Só que eu tenho visto ela dar entrevista pra caramba, falando desse livro, que virou um best-seller quase instantâneo, foi incrível e tudo mais, todo mundo falando bem. Trechos saíram na internet que eu achei muito interessantes. Então eu fui ver o que era. Basicamente é uma biografia dela, contando sobre, em grande parte, a relação com a mãe, que sempre foi uma relação abusiva, sempre foi uma relação tensa, apesar dela não perceber isso, obviamente, quando era criança, né? Crianças não sabem, não conseguem interpretar essas coisas. A mãe era a rede de segurança dela, então ela não tinha como saber que a mãe, na verdade, estava usando, né, a Jennette, ou vivendo por ela, vamos dizer assim. Basicamente, a mãe queria ser famosa quando era jovem, mas não conseguiu, nunca conseguiu ser atriz, nem nada disso. Então ela começou desde muito cedo, acho que aos 6 anos, ela começou a levar a Jennette para testes de televisão e dizer pra Jennette que você quer ser famosa, né? Você quer ser atriz, é o que você quer fazer. Então, aos 6 anos, a criança não tem como saber disso, mas a Jennette falou que, ela ficava feliz quando eu ia nos testes, então eu ia nos testes, basicamente era isso. Então ela conta como foi esse processo de participar desse, né? Os processos seletivos, vamos dizer assim, né, de elenco, são muito cruéis, né? Então ela conta que ela via crianças que saíam chorando,
mães bravas, uma mãe que falava na frente das crianças, meu filho é melhor que você. Uma coisa meio doida, assim, sabe? E aos 6, 7 anos viver isso é muito pesado e afeta muito a sua cabeça, né? Então, ela conta como ela aprendeu a chorar, imaginando a família morrer, por exemplo, porque tinha cenas que ela tinha que chorar na hora, então era isso que ela fazia. Eu imagino que não deve ser saudável. E aí ela vai contando esse processo todo. E a mãe tinha seus próprios problemas, né? A mãe era uma acumuladora, ela tinha problemas de alimentação. Ela apresentou a Janete para anorexia, por exemplo, um negócio seríssimo, a contagem de calorias, que levou à anorexia, na verdade. Então a Janete vai, depois de anos de terapia, ela conseguiu entender o que aconteceu no passado e ela conta o livro, na história, ela conta de uma maneira muito didática, na verdade. Dá pra ver claramente que ela passou anos e anos destrinchando tudo isso que aconteceu com ela para poder entender e curar também, né? Ela fala hoje que a relação dela com a comida, por exemplo, 4 anos depois que a mãe morreu, é outra, é muito mais saudável e tudo mais. Então, quando a mãe morreu, foi que ela começou um processo grande de autoconhecimento, porque ela não se conhecia, né? Ela não sabia quem ela era, ela viveu em função do que a mãe queria por muitos anos. Então é um bom livro, é muito bom livro, acho que merece todo o hype aí que tá recebendo. E é isso, esses são os livros que eu li. Espero que novembro seja tão produtivo quanto. Confesso que eu não sei se vai ser, eu tenho vários livros começados que eu tô lendo um pouquinho todo dia, então eles são maiores também, então vamos ver. Mas eu volto aí em novembro para contar como é que foi o mês de leitura. E conta pra mim o que você leu de bom. Já leu algum desses aqui? Já leu... recomendo alguma coisa de autores que eu acabei de ler aqui? E o que você leu de bom em outubro? Como é que foi esse mês de leitura? E eu volto no próximo. E tchau!